Bom, gente, estou atrasado aqui, já quero agradecer a paciência e cumprimentar do outro lado da tela o presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e também coordenador da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, Túlio Lopes. Professor Túlio Lopes, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos que estão assistindo o programa Faixa Livre. Parabenizar pelo programa, uma referência nacional aí, né, na comunicação popular, e que abre espaços para diversos temas fundamentais e relevantes. Já há 3 décadas, esse é o nosso papel aqui, há mais de 30 anos a gente está nesse projeto aqui, que é o Faixa Livre, antes no rádio aqui no Rio de Janeiro e agora nas redes digitais, já há pouco mais de 2 anos a gente está fazendo esse trabalho. Eu quero agradecer muito as suas palavras, professor, e trazer um tema aqui importante que tem tido pouca repercussão na grande imprensa. A realidade é essa, viu, professor? Porque no último dia 7 de maio, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo, enviou à Assembleia Legislativa de Minas uma proposta que autoriza a transferência da gestão da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e do seu patrimônio, os bens móveis e imóveis, para a União. Essa medida apresentada de forma unilateral, sem qualquer consulta e diálogo com a comunidade acadêmica, integra um pacote de projetos vinculados à adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. Foi criado pela Lei Complementar Federal número 212 desse ano de 2025 e regulamentado pelo Decreto 12.433. Esse PROPAG ele estabelece um novo regime de renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Uma alternativa lá ao regime de recuperação fiscal, prevendo a federalização de ativos públicos como estratégia para reduzir o estoque da dívida e os juros incidentes sobre os débitos refinanciáveis. Poderão ser alongados por até 30 anos. Embora seja apresentado como alternativa mais flexível ao RRF, esse programa, professor, ele impõe contrapartidas severas, como a entrega de empresas e bens públicos à União, como eu citei ainda há pouco. Professor Túlio, um negócio preocupante, vocês docentes, a comunidade acadêmica tem se colocado de maneira firme contra essa medida na Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar um pouco sobre há quantas anda essa discussão, o que representaria essa federalização para a universidade. Fica à vontade, professor. Obrigado, Anderson. Primeiro, não se trata de uma proposta de federalização da Universidade do Estado de Minas Gerais. É uma proposta que pode, além de privatizar, vender os nossos imóveis, nosso patrimônio, pode significar o fim da Universidade do Estado de Minas Gerais, criada pela Constituição do Estado em 1989. A UENG teve, nos últimos 10 anos, um processo de estadualização, de consolidação, está presente hoje em diversos municípios, são 22 unidades. Nós estamos percorrendo todas as unidades, realizando plenária para debater esse tema, mas afirmamos que a proposta não é de federalização, porque o próprio PROPAG não contempla a possibilidade de federalização de autarquias. No caso, a Universidade do Estado de Minas Gerais é uma autarquia. O vice-governador Matheus Simões, também do Partido Novo, ele foi claro, e ao apresentar o projeto, primeiro ele manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa, depois ele apresenta e depois ele protocola os projetos de lei. São 13 projetos de lei, 2 especificamente diz respeito à Universidade do Estado de Minas Gerais. A maioria dos projetos tem a perspectiva do governo Zema, que é um governo ultraliberal e autoritário, que é privatizar as empresas públicas, no caso CEMIG, Copasa, CODENGE, CODEMIG, e depois repassar para o governo federal. Mas incluíram a UENG, sem nenhuma discussão com a comunidade universitária e com um projeto de lei muito específico, o número 3738, que ele apresenta o seguinte: primeiro, transferir a gestão da UENG para a União. Segundo, autoriza o governo passar para a União ou para a iniciativa privada, porque o projeto 3733 abre brecha para essa possibilidade, todo o patrimônio da UENG. A UENG é uma universidade do Estado de Minas Gerais, a terceira maior universidade,
e ela tem, né, a garantia da autonomia universitária. O que diz a lei, né, sobre a autonomia universitária? Nós temos o artigo 207 da Constituição Federal, né, foi construído a partir de muita luta, até com a participação do nosso Sindicato Nacional, do Andes, Sindicato Nacional, mas no artigo 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais está claro: as universidades gozam de autonomia didático-científica e administração, incluída gestão financeira e patrimonial, observando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O governo, ele apresenta uma proposta que não tem respaldo jurídico no próprio regime, no próprio PROPAG, né, que se apresenta como alternativa ao regime de recuperação fiscal. Não está contemplada no PROPAG. E o pior, se nós perdemos a gestão da universidade, que hoje, né, a universidade, nós temos a professora Lavínia, a magnífica reitora professora Lavínia, temos o Conselho Universitário, temos 22 unidades, a terceira maior universidade de Minas Gerais. Se nós perdemos a gestão, perdemos o controle do patrimônio da nossa universidade. Por isso que tem esse artigo. O governo federal, ele não tem nenhuma perspectiva, né, de federalizar a UENG, não está na pauta, apenas uma fundação em Santa Catarina, que está no debate do programa plurianual do governo federal para a discussão sobre federalização. Nós tivemos um processo de estadualização, nós incorporamos diversas fundações com concursos públicos. Os servidores públicos estaduais não podem passar a ser servidores públicos federais, um passe de mágica, a Constituição não permite. Então, nós caracterizamos que não é uma proposta de federalização. Então, a pergunta foi boa, porque muitas pessoas ficaram encantadas com a proposta do governo, que nós recebemos os piores salários das universidades brasileiras, então teria uma mudança na carreira, né? Teria uma mudança substancial. Mas nós não entendemos como uma proposta de federalização e estamos mobilizando toda a comunidade acadêmica para a luta contra os dois projetos de lei, 37 e 33, e principalmente o 37 e 38, que transfere a nossa gestão para a União. Não tem essa proposta discutida no Congresso Nacional ou no governo, e o governo, no artigo 3º, só para finalizar essa primeira parte, Anderson, a lei entra em vigor a partir da data de publicação. O governo quer fazer isso até setembro, outubro. Uhum. E vamos ficar numa situação, caso seja aprovado, espero que não, e penso que a nossa mobilização, nosso trabalho está sendo nesse sentido, e vamos ganhar, que a partir de outubro, nós ficaremos numa situação de total insegurança, total indefinição. Então, estamos na luta por uma UENG pública, popular, gratuita e de qualidade. E pelo arquivamento, não é possível emendas, retoques, corrigir o incorrigível, reformar o irreformável. Nós vamos lutar pelo arquivamento dos projetos de lei que atacam a autonomia universitária e ameaçam a existência da UENG. É isso que chama a atenção, viu, professor Túlio? Essa inconstitucionalidade dessa medida que você traz aqui para a gente. Então, o interesse, acima de tudo, do governador Romeu Zema, como o Partido Novo sempre colocou aí na sua linha política, é privatizar a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, num cenário de desgaste da educação aqui no nosso país. A gente tem debatido muito esse tema aqui no programa, viu, professor? Ontem a gente recebeu aqui o Daniel Cara falando sobre essa regulamentação do EAD no país, um negócio inacreditável. Ele deixou claro aqui todos os riscos que estão colocados. Agora, essa situação envolvendo a UENG. Então, acima de tudo, o que o Zema quer é privatizar a universidade, porque essa gestão que passaria para o comando da União, para o governo federal, isso não seria bem assim. Ou seja, haveria uma venda dos ativos da universidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E outra, já existe algum canal de diálogo aberto da comunidade acadêmica com o governo Zema? Há uma negociação, há uma interação entre vocês? Ele tem recebido os professores, o pessoal da Associação de Docentes? Como é que anda esse diálogo? E detalhe um pouco mais essa situação envolvendo a privatização, por favor. Então, é importante observar o contexto aqui de Minas Gerais, né? O Zema vence as eleições em 2018 com o programa
ultraliberal mesmo. Ele, no próprio programa de governo dele, em 2018, ele já apontava a possibilidade da privatização da UENG ou uma gestão envolvendo a parceria público-privada, como ele está propondo para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e é um governo do Partido Novo, né, que apresenta novos odores de putrefação, que é o velho PSDB, né, que teve uma nova roupagem em Minas Gerais a partir da crise provocada pelos escândalos de corrupção envolvendo o Aécio Neves. Pois surgiu o Novo, aqui em Minas Gerais muito forte, um programa ultraliberal e autoritário, principalmente no trato com os movimentos sociais. Poucas mesas de negociação, apenas reuniões, né, algumas periódicas, outras não, com a conjunta das categorias do funcionalismo público. O governo não abre negociação, e é interessante que o governo aponta, nós não estamos aqui para negociar, que foram as palavras da ex-secretária de Planejamento e Gestão. Nós conseguimos abrir uma rodada de negociação com o governo a partir da nossa greve. Nós realizamos uma greve de 2 meses no ano passado. Foi o único sindicato do funcionalismo público aqui que conseguiu, né, organizar uma greve. Nós conseguimos uma greve em 19 das 22 unidades, com 80,9% de participação da nossa categoria, com apoio de estudantes, técnicos administrativos, analistas, diversos movimentos sindicais populares. Realizamos uma greve, garantimos uma série de conquistas para a nossa categoria e para o conjunto do funcionalismo público também, e abrimos um debate, né, em torno da UENG, em defesa da autonomia universitária, mais investimentos. A UENG se consolidou no processo de estadualização, que começou em 2014, e vem ampliando suas atividades, o que incomoda setores, principalmente da iniciativa privada, que buscam, né, nessa tendência da mercantilização da educação, obter mais lucros e ampliar a oferta desses serviços pagos, né, das universidades privadas. A UENG vai na contramão. Ela consegue se consolidar na maioria das regiões de Minas Gerais, está presente desde o Triângulo Mineiro ao Vale do Rio Doce, do Vale do Jequitinhonha ao sul de Minas, Zona da Mata, Centro-Oeste, e na região central em Belo Horizonte. E o governo deixou claro na apresentação que foi feita na Assembleia Legislativa que o interesse é vender o patrimônio da universidade. E o governador, Anderson, vice-governador, né, ele teve a ousadia de citar o patrimônio, que é o prédio no Mangabeiras, né, o espaço no Mangabeiras, que é a Escola Guinhar, 80 anos que tem a Escola Guinhar, o prédio da reitoria, o prédio o espaço, né, onde que era para ter sido construído, e nós defendemos a construção do campus da UENG em Belo Horizonte, unidades em Passos, Frutal e em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, e ele deixou claro que o objetivo é garantir essa transferência, e ao preço da UENG, o valor da UENG seria em torno de 500 milhões, a dívida é em torno de 34. A dívida pública em Minas Gerais, hoje, 188,7 bilhões. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, essa dívida não é esse montante, já foi paga 3 vezes para a União, segundo o núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida. Especificamente com a União, segundo os dados oficiais, 160 bilhões, e o governo pretende aí passar para o governo do Estado, quer passar para o governo federal em torno de 40 bilhões. Mas o modelo que o governo do Estado apresenta de federalização, entre aspas, das empresas públicas, no caso CEMIG e Copasa, é primeiro privatizá-las e depois passar parte do controle acionário para o governo federal. Mas existe uma resistência por parte do Sindago, Sindicato da Copasa, Sindireto, Sindicato dos Trabalhadores da CEMIG e do conjunto do funcionalismo. Para a Fundação Hospitalar, ele propõe uma gestão privada, que pode ocorrer com a UENG, caso não seja feito o arquivamento desse projeto, né? Nós podemos ter uma gestão público-privada da UENG, e a própria União não pode hoje aceitar, na parte da legislação que tem o próprio PROPAG, né, e a própria discussão da Constituição Federal. Então, estamos muito atentos a essa proposta
o valor de 500 milhões não vai alterar na proposta inicial do governo, que ele tende aí reunir cerca de 34 a 40 bilhões para oferecer para o governo federal. Existe uma negociação entre governo do estado e governo federal. Nós não temos acesso a essa negociação, porque envolve também, o governo federal quer receber, né, recursos. O governo do estado quer pagar o mínimo possível. E teve aí, infelizmente, né, no ano passado, o Zema aprovou por decreto a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, e no início do ano o presidente Lula homologou um acordo entre a Advocacia Geral do Estado e a Advocacia Geral da União. Nós nos posicionamos contra o regime de recuperação fiscal, só para a gente ter uma ideia, reajuste zero para o conjunto do funcionalismo público em 2025, e o governador Zema, ele disse que o reajuste será zero em 2026, 27, 28, 29 e em 2030, se melhorarem as condições, teremos reajuste para o conjunto do funcionalismo. Nós não aceitamos, realizamos uma manifestação no dia 9 de maio e estamos convocando uma paralisação geral da UENG para o dia 28 de maio agora, buscando um arquivamento desses projetos de lei. Paralisação no dia 9 tem que acontecer, acima de tudo, essa... Desculpa, a paralisação qual é o dia que vocês chamaram? Nós realizamos, né, uma paralisação em conjunto com funcionários no dia 9 e iremos realizar uma paralisação geral da UENG no dia 28, com uma Assembleia Geral da categoria, com uma mobilização em todas as unidades. E é uma situação, sabe? Porque eu acho que o movimento sindical tem que aprender o seguinte, não adianta... ficar reclamando e só resmungando. Tem que partir para a luta, com trabalho de base, de formação política sindical, com articulações intersindicais. Acho que hoje, né, os sindicatos precisam retomar o processo de reorganização da classe trabalhadora, que são as intersindicais. No caso, nós temos a intersindical aqui do funcionalismo público, que é a Frente Mineira, e nós queremos ampliar essa movimentação e a solidariedade de classe. Por exemplo, hoje, manifestar meu apoio e solidariedade aos trabalhadores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que é uma das maiores da América Latina. E o governo quer apresentar uma gestão público-privada, uma privatização também, como ele quer privatizar tudo. Só para a gente ter uma ideia, até o Palácio Mangabeiras do governador, ele passou para a iniciativa privada durante, né, a sua gestão. O Zema quer privatizar tudo, mas não tem nada de novo, né? Novos odores de putrefação ao velho neoliberalismo, com um caráter mais autoritário e uma ofensiva mais determinada aí por parte do Zema. É isso. Paralisação no próximo dia 28, na próxima quarta-feira, daqui uma semana, dos servidores da Universidade do Estado de Minas Gerais, os professores... Professor Túlio, eu quero registrar aqui a necessidade que há de mobilização em torno dessa pauta, dessa demanda de vocês, da Associação de Docentes, dos profissionais da Universidade do Estado de Minas Gerais e os riscos que estão colocados com essa privatização, na verdade, da universidade que vocês trazem aqui para a gente. Seguiremos aqui acompanhando todo esse processo, professor. Sempre que tiver novidades, pode nos comunicar aqui. Quero agradecer demais a sua entrevista aqui, esse papo com a gente hoje e seguimos juntos nessa luta pela manutenção da Universidade do Estado de Minas Gerais, sob gestão do Estado, acima de tudo. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, e seguimos na luta por uma UENG pública, popular, gratuita, de qualidade. Só, Anderson, para finalizar, estamos na campanha, agora na semana de mobilização do setor das estaduais, municipais e estaduantes, que é a campanha UENG, quem conhece, defende. E vamos à luta. Um abraço. É isso. Seguimos na luta. Um grande abraço, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com Túlio Lopes, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e coordenador da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos